Olá, pessoal! Vocês sabem como é que funciona e para que servem as atividades de compliance na indústria farmacêutica? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs. Você já deve ter ouvido falar bastante no termo compliance. É muito utilizado, muito comum a gente falar o tempo todo nas atividades da indústria farmacêutica relacionadas a compliance. Na verdade, esse termo a gente normalmente não traduz, a gente fala em compliance mesmo. E se fosse traduzir, para tentar entender um pouquinho melhor o contexto dessa palavra e dessa atividade no português, seria algo como conformidade. E conformidade a quê? Conformidade à regulamentação. Então, o compliance, basicamente, é aquela atividade que garante a adequação de toda a atividade da indústria farmacêutica, do ponto de vista promocional, de comunicação com os clientes internos, fornecedores, etc., à legislação. Então, tudo que é feito é supervisionado pelo time de compliance para garantir a adequação à regulamentação. Existem várias regulamentações, tanto internas da empresa como externas. Então, a principal regulamentação do Brasil é aquela chamada de RDC 96, que é de 2008, que é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 96, que versa sobre a publicidade, promoção, informações e outras atividades relacionadas à divulgação e atividades promocionais de medicamentos das empresas, ok? A gente vai fazer um outro vídeo só sobre a RDC 96 para ficar mais claro um pouquinho, para esmiuçar um pouquinho como são essas regras. Mas é muito fácil de encontrar a RDC na internet. Você consegue baixar, inclusive, versões comentadas, com interpretações, com alguma coisa relacionada à aplicação realmente dessa RDC. Enfim, a RDC 96, que foi feita pela Anvisa, é a regra mestra da atividade da indústria farmacêutica no Brasil. É claro que existem também as regras internas de cada empresa que podem variar um pouco. Então, algo que é permitido numa empresa não é permitido em outra, existem algumas variações, mas nenhuma delas está, obviamente, acima da RDC 96, que é a regulamentação mestra realmente de toda a atividade promocional da indústria farmacêutica. E como é a atividade, o dia a dia do profissional de compliance dentro das empresas? A gente costuma dizer que o compliance é uma responsabilidade de todos os profissionais. Então, todo mundo que trabalha na empresa tem que estar ciente e tem que aplicar no seu dia a dia as regras de compliance da empresa e, obviamente, as nacionais e toda a regulamentação do país. Então, uma parte muito importante do time de compliance é a educação. Então, sempre que um profissional novo entra para a empresa e periodicamente existem treinamentos de reciclagem. Então, todo novo profissional é treinado em toda a regulamentação, em todas as regras de compliance internas, principalmente, todos os procedimentos, os processos que regulam a atividade da empresa, e tudo isso está envolvido em compliance, e regularmente existem os retreinamentos, os refreshes, realmente, né, os reminders para a gente estar sempre, para a equipe estar sempre com todas as regras bem fresquinhas na cabeça. E muitas vezes a gente tem algumas mudanças, né? As empresas passam por algumas adequações. Então, mudou uma regulamentação, houve um problema em algum lugar, em alguma empresa, alguma notícia que saiu e houve uma readequação, houve uma interpretação diferente de uma regra. Então, de tempos em tempos também essas coisas acontecem e obrigam as empresas a se readequar internamente. Então, treinamento é uma atividade fundamental e vital realmente de toda a empresa relacionada ao time de compliance. Por quê? Porque todo mundo é responsável por compliance no seu pedacinho do trabalho, né? Então, tudo que eu faço como Medical Affairs, tudo que o time comercial faz, os representantes comerciais, a equipe de marketing, a equipe de comunicação, a equipe de relacionamento com pacientes, todo mundo tem que seguir as regras de compliance e se autopoliciar dentro do seu pedacinho, tá? É claro que existe uma série de processos internos para garantir a supervisão desses fluxos, né? Supervisão desses materiais. Por exemplo,
um material de Medical Affairs, né, de equipe de MSLs, por exemplo, que vai ser divulgado no campo. Então você vai trabalhar com uma série de informações técnicas, um estudo clínico, o que quer que seja. Esse material, antes de ir para o campo, antes de estar na mão do MSL para trabalhar no dia a dia, ele passa por uma série de aprovações, seja dos seus gestores diretos, do time de marketing, enfim, da questão técnica realmente, da adequação à estratégia dos produtos, mas também passa por uma aprovação de compliance, para ver se não está faltando nenhuma a observância de nenhuma das regras. E, na verdade, essas regras podem ser coisas bem simples, como, por exemplo, a necessidade de ter referência bibliográfica, de ter a referência realmente daquilo que você está comunicando, daquele dado que você está comunicando, com um artigo científico, com uma publicação indexada em revista indexada, para mostrar que aquela informação é verdadeira, para mostrar que a gente não está divulgando nenhuma informação inverídica ou distorcida, ok? Então, desde do mais simples material, qualquer folder, qualquer peça promocional, até coisas maiores, como por exemplo uma campanha publicitária de TV, uma divulgação em jornal, em revista, às vezes revista até médica, né? Mas enfim, toda a regra tem que ser observada para adequar a informação ao público. Então, por exemplo, se a informação é direcionada para pacientes, existe uma regra em termos da linguagem, da forma como está sendo comunicado, do balanceamento dessa informação, para paciente é de uma forma, para uma revista médica direcionada a profissionais de saúde é de outra forma, ok? Então, a educação e a supervisão dos materiais são atividades do dia a dia do time de compliance. Outra questão importante é como se dá essa supervisão, né? Então, algumas empresas têm uma equipe um pouco maior dedicada à compliance, às vezes até dentro do time de informações médicas, voltada para ter esse olhar na regulamentação. Então, não importa o conteúdo, não importa a estratégia de marketing, não importa a estratégia da área médica, o que seja, o que importa é seguir as regras, né? O checklist de que todas as regras foram atendidas naquele material. Ou não, às vezes existe apenas o fluxo de aprovação final. Então, cada um, dentro da sua competência, dentro da sua área de atuação, observando essas regras de compliance para adequar o material, e no final, com o material pronto, existe uma última revisão do time de compliance. São essas duas formas que pode existir a aplicação desta supervisão de compliance. E aí você vai me dizer, poxa, mas se é sempre do mesmo jeito, né, se a regulamentação é sempre a mesma, será que precisa toda vez a gente estar olhando, toda vez a gente está voltando nisso? E aí eu te falo que sim, tá? Sim, porque toda a regulamentação ela está sujeita à interpretação. Então, todo advogado sabe isso, né? Todo mundo que já teve uma questão aí, qualquer questão legal, sabe que muitas vezes depende de interpretação, né? E no caso de interpretação, existe uma implicação muito grave, muito importante para as empresas, que é a sua reputação. Então, muitas vezes, não basta você estar adequado ao compliance, você está com uma boa intenção, uma intenção correta, você está agindo de forma legal. Importante também parecer ser legal, correto, compliance. Então, qualquer situação que dê margem à dúvida ou que possa transparecer uma possibilidade de não conformidade ao compliance, isso pode afetar, inclusive, a reputação da empresa e dos profissionais. Então, eu costumo dizer que o compliance é o nosso grande aliado, o nosso grande amigo dentro da empresa para nos proteger de qualquer desvio ou de qualquer impressão de desvio. Né? Então, uma vez que a gente está dentro de uma empresa representando uma grande corporação, a gente não tem só o nosso nome individual enquanto profissionais de Medical Affairs, enquanto profissionais da indústria farmacêutica, mas a gente representa toda uma corporação e um nome a zelar, né? O nosso próprio e a questão da empresa também.
Então, o compliance é um olhar neutro, né? Não necessariamente tem que ser um profissional ou de medical affairs ou um profissional de marketing para estar na função de compliance. Conheço pessoas que são até da área de finanças, numa área nada a ver, enfim, recursos humanos. Existe uma série de profissionais de outras áreas que têm este treinamento, conhecem profundamente a regulamentação nacional e a regulamentação o código de ética da empresa, tá? E pode fazer essa avaliação neutra, independente do objetivo do material, mas com esse olhar de conformidade para que a gente não escape, não deixe passar alguma coisa. Porque certamente se alguma coisa passar internamente e não for identificada, qualquer tipo de desvio, por menor que seja, certamente vai ter alguém lá na rua do concorrente que vai estar com esse olhar, ou às vezes até do nosso cliente externo, que vai acabar podendo gerar uma denúncia, podendo gerar alguma notificação até para a Anvisa, e isso pode ter consequências legais para a empresa, né? Então, tem muitas empresas que são autuadas, são comunicadas de um desvio e tem que pagar uma penalidade, pagar a multa. Então não é uma coisa simples, tá? Então é uma coisa bem complicada, uma situação que todo mundo precisa estar bem atento para poder agir de forma compliance, né? Compliant, digamos assim. Além de treinamento e de revisão de materiais, o pessoal de compliance também está atento a qualquer desvio de comportamento dos funcionários, né? Então existe normalmente lá um telefone, um saque, um e-mail neutro, né, em que as pessoas podem comunicar qualquer desvio de compliance. Algumas empresas, inclusive, têm estas formas de comunicação disponíveis no site da empresa. Então, qualquer cliente, qualquer fornecedor externo pode estar fazendo uma comunicação de alguma situação de desvio de compliance, que serve tanto para propaganda quanto para as atividades comerciais da empresa. Tá? Então, qualquer desvio na conduta ética e no cumprimento da regulamentação, nas atividades promocionais ou nas atividades comerciais, passam por compliance e podem ser alvo de atividades corretivas, realmente de reorientação, de tirar um material da circulação, de não permitir que algo seja divulgado da forma como está sendo divulgada, ou alguma conduta do profissional seja corrigida e readequada, né? Então, por isso que realmente a atividade de compliance é vital dentro da empresa para manter a reputação da empresa, a reputação dos seus profissionais, manter a atividade sendo exercida com foco realmente no paciente, no benefício que os produtos dessa empresa, desta indústria farmacêutica têm a trazer para os pacientes e sem qualquer desvio de conduta. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, divulga para os seus amigos e deixa o seu comentário aqui embaixo se você já teve alguma experiência com compliance que eu esqueci de comentar aqui para a gente compartilhar com os colegas. Até o próximo vídeo.